E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Brasil de Pelotas, que se enfrentam nesse domingo, dia 3 de outubro, a partir das 11 horas da manhã no Estádio Independência, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com os jogos já encerrados nessa rodada, o Cruzeiro caiu mais uma posição na tabela e está em 16º lugar, como o famoso porteiro da zona, né, com 32 pontos conquistados, enquanto o Brasil de Pelotas é o lanterna da competição com 16 pontos. O lado bom nessa história é que se o Cruzeiro vencer a partida, vai subir para 35 pontos e ganhará pelo menos 3 posições, porque a gente ultrapassa Operário e Brusque, que já jogaram na rodada, enquanto Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam nesse sábado. Se houver empate, o Cruzeiro pode passar os dois times, se houver um vencedor, o Cruzeiro passa um deles, mas é claro, a gente precisa ganhar. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, a escalação realmente a gente só vai saber amanhã na hora do jogo, mas um provável 11 inicial tem o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Brock, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo, Lucas Ventura e Adriano como dupla de volantes, o Giovani como um meia central, Claudinho mais pela direita, Bruno José na esquerda e o Thiago no comando de ataque. Essa é a lista dos 23 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para a partida, tá? E para destacar aí o motivo das ausências. O Rômulo fica fora por desgaste muscular, enquanto o Marcelo Moreno já viajou para servir a seleção boliviana. Os atacantes Keké e Zé Eduardo não foram relacionados por opção da comissão técnica, assim como o lateral esquerdo Jean Vitor. Separando aqui por posição os 23 nomes disponíveis, né? São os dois goleiros de sempre, 4 opções de zaga que também são os mesmos que já estiveram disponíveis na última partida. O Cáceres é a única opção para lateral direito, o Matheus para a esquerda. São 5 jogadores aqui disputando em tese 2 posições como volante, né? E 10 opções aqui brigando aí pelas vagas no ataque. Com destaque para o retorno aí dos meia atacantes Marcinho e Wellington Nem, que estão recuperados de lesão, mas ambos devem começar no banco. As posições que eu acho que a gente pode citar alguma dúvida aí do Vanderlei Luxemburgo, tá? O Fábio é o goleiro, a dupla de zaga deve ser a mesma e o Cáceres na direita também. Na esquerda, acredito que o Matheus Pereira volta, né? Depois de cumprir a suspensão, mas o Felipe Augusto pode ser utilizado por aqui. No meio-campo, o Adriano deve retornar porque é o titular do time que cumpriu suspensão automática. O Lucas Ventura disputa essa posição com o Flávio, caso o Luxemburgo queira ter um volante de mais capacidade de marcação. Se ele quiser um jogador de melhor passe, pode ser Marco Antônio ou Ariel Cabral. E tomara muito que o argentino não seja a opção escolhida, né? O Giovani deve seguir como titular, porque foi muito elogiado pelo treinador na última partida. Acredito que o Bruno José também vai ocupar essa ponta esquerda aqui, visto que ele suportou bem o segundo tempo na última partida. Acredito que já vai começar jogando. O Vitor Leque, que foi o nosso ponta esquerda na última partida, eu acho que ele vai disputar a posição como centroavante, até porque a gente não tem o Moreno, então a briga por posição fica entre Thiago e Vitor Leque, tá? Como o Thiago tem jogado um pouco mais, em tese ele vai ser o titular, mas não será nenhuma grande surpresa se o Luxemburgo começa com o Vitor Leque no comando de frente e deixa o Thiago para o segundo tempo. O que eu acho que é uma temeridade é botar o Sobis em campo. Já o Brasil de Pelotas, que é treinado por Gerson Testoni e vive uma sequência muito complicada, né? Já são 15 partidas sem vitória, deve ir a campo com o goleiro Marcelo, a zaga com Alan Dias e Everton, lateral direito Vidal, lateral esquerdo Kevin. No meio campo os volantes Wesley e Gabriel Terra, o Rildo como meia central, Neto pela direita, Caio Rangel pela esquerda e o Júnior Viçosa no comando de frente. É muito improvável que o Brasil de Pelotas consiga escapar do rebaixamento nessa temporada, o clube tem noção disso, tanto que já está partindo uma barca de 6 jogadores dispensados e ele ainda vai contar com alguns desfalques, como o bom goleiro Matheus Nogueira, que catou pra caramba contra o Cruzeiro no primeiro turno, a dupla de zaga titular, né, que é formada pelo Arthur, que é jogador do Cruzeiro e justamente por isso não pode nos enfrentar durante o empréstimo, e outro zagueiro titular é o Ícaro, que está machucado, e ele também não vai ter o Bruno Matias, volante que está suspenso pelo terceiro amarelo. Por tudo isso, o Brasil deve assumir uma condição de franco atirador, o que vier é lucro, mas quando a gente olha para as últimas atuações, mesmo quando o time está perdendo, não está se entregando. É um time brioso que está lutando muito em campo e o Cruzeiro não pode achar que o jogo vai ser fácil porque é contra o Lanterna. E pensando nisso, o meu palpite para esse jogo vai ser Cruzeiro 1, Brasil de Pelotas 0, e o gol da vitória vai ser marcado por Bruno José,
na base da lei do ex. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Lucha. Valendo ressaltar que o jogo é nesse domingo, 11 horas da manhã, e vai ter transmissão de TV apenas pelo Premier FC. Assim que terminar o jogo, ali por volta da 1 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live falando sobre a partida, e tomara que o Cruzeiro nos faça relembrar como é o sabor da vitória. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!